Amada e querida igreja, mais uma noite o Senhor nos concede. Por seu amor e por sua graça, e nós estamos na casa do Senhor para orar, estudarmos sua palavra, depender dele em toda a nossa necessidade. Vamos orar e vou pedir ao diácono Júlio Antônio que nos entregue ao Senhor nesta noite e entregue tudo o quanto nós vamos aqui fazer hoje. E vamos orar. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus nos conta. O Evangelho, capítulo 5, versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. A igreja encontrou, de pé em reverência à palavra do Senhor, na versão revista e atualizada, ainda na segunda edição, diz assim, diz a palavra do Senhor: porque vos digo que, diz o texto, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos abrir o nosso inário no hino 221 e no 221 do nosso inário, que tem por título Um Vaso de Bênção. Repetindo o hino 221, Um Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos,
boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Podeis sentar. A palavra do Senhor nos diz, na Nova Versão Internacional agora, onde o Senhor, a partir do versículo 17, diz: não pensem, mesmo texto, Mateus capítulo 5, só que dessa vez na Nova Versão Internacional, a partir do versículo 17. Diz o texto: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem, diz o texto, céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Diz ainda, até que tudo se cumpra. 19, diz o texto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, diz ainda a palavra, será chamado menor no reino dos céus. Mas, diz ainda o texto, todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, diz ainda, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês
não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, assim conclui o Senhor, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nos ajuda, sustenta com tua poderosa mão, nos faz, Senhor, muito atentos à tua palavra, que possamos a entender, discernir, viver, acima de tudo, Senhor, usufruir de nossa nova posição em Cristo. Sabemos o quanto, Senhor, te custou nos posicionar justificados perante o Senhor, a nós, Senhor, atribuindo a justiça de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, a obra que o Senhor há de concluir até o dia de Cristo Jesus, e por tudo, Senhor, que estamos vivendo, seja enfermidade, seja dor, seja saúde, seja, Senhor, alegria. Nos abençoa, conforta todos, acompanha, Senhor, a Aldo e a Osana, que estão viajando agora de volta para Recife, que o Senhor esteja com eles a cada quilômetro, com todos nós, com tua serva Marluce, que está, Senhor, já enfrentando o tratamento. Guarda, Senhor, derrama sobre ela a tua graça, a tua misericórdia e o teu santo amor. Por Cristo Jesus, a todos os que sofrem, Senhor, alcança Josenilda, ó Senhor, lá em Minas Gerais, a conforta, a guarda, livra, Senhor, do mal, que essa mensagem possa também chegar até o seu coração, se não as outras, ela possa ter paz no Senhor. Assim nós te pedimos por todos os nossos filhos, por nossas vidas, por nossa igreja e por essa mensagem. Abençoa a tua palavra e faz com que ela encontre o terreno muito fértil, Senhor, e muito sensível a todo o teu querer. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder de Cristo Jesus, por seu Espírito Santo em nós. Em teu poder, Santo Espírito de Deus, que glorificas a Jesus, para que Deus o Pai seja, por Jesus, em nossa salvação, glorificado. Nós te imploramos que o Senhor, ó Senhor, complete a boa obra que o Senhor começou. Por Cristo Jesus, a nossa humilde oração, no bendito nome do Salvador, em seus méritos, em sua justiça, é que nós oramos por Jesus. Amém e amém. Vamos dar sequência e pela graça de Deus estamos estudando o assunto que é o assunto, na verdade, como nós dissemos ontem, né, na mensagem. Quem assistiu, quem não assistiu, agora está mais fácil. Você não precisa ter Facebook, basta você no grupo do Zap da igreja, né, clicar no link e você estará no YouTube, no canal Saber a Fé, onde nesse canal estão sendo depositadas as mensagens, e tem mensagem antiga também. Ontem também nós recebemos uma dica do Facebook e colocamos uma mensagem bem antiga, 2 meses que a igreja estava fechada por ocasião da pandemia, e nós pregamos naquela oportunidade sobre tristeza e depressão espiritual. Eu não ouvi toda a mensagem, mas lembro que foi algo que Deus nos deu para ajudar quem está em tristeza e depressão espiritual. Então, consequentemente, pode ser uma bênção na vida de quem assim estiver passando seus dias. E desde já nós oramos para que a época, há mais ou menos 3 anos, foi bem recebida no Facebook. Esperamos que ela tenha também uma missão a cumprir agora no YouTube. E a de ontem versou sobre nossa posição em Cristo. Nós sempre falamos muito, né? Quando nós falamos de justificação pela fé, nós temos, se você não notou,
principalmente você que nos acompanha pela internet. E na semana passada nós tínhamos 8 pessoas ao vivo nos acompanhando, dentre elas a nossa irmã Nevinha. Então um abraço, irmã, um cheiro com muito respeito, com muito carinho. Nós a consideramos como uma mãe. Que Deus a abençoe e derrame sobre o Rio de Janeiro bênçãos e mais bênçãos em sua vida e na vida de todos que estiverem porventura nos assistindo agora ao vivo. E nós falamos, se você notou durante as semanas, né, nós começamos falando de um assunto muito, muito importante. O Senhor Jesus, né, vamos falar dos mais recentes. Recentemente nós falamos sobre arrependimento e novo nascimento. O novo nascimento é uma obra de Deus, e essa obra de Deus de nos fazer nascer de novo, de forma concomitante, nós nos arrependemos dos nossos pecados e temos fé em Jesus, e são 2 dons de Deus, pois o Espírito Santo, além de nos fazer nascer de novo, há pessoas com dúvidas. Então, se você tem dúvida sobre sua salvação, a pergunta é: você crê no Evangelho? Se você crê no Evangelho, você já tem a resposta sobre a certeza de sua salvação. A obra de se crer no Evangelho é uma obra do Espírito Santo, que nos faz nascer de novo, e portanto, esse novo nascimento ou regeneração do coração, outrora morto em seus delitos e pecados, esse novo nascimento proporciona a você, lhe faz apto a você, de fato, arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus. Mesmo assim, são 2 dons que levam à terceira coisa, que é a conversão. Aí sim nós começamos a participar da regeneração até a fé. É uma obra exclusiva de Deus. A partir da conversão, aí sim, a metanoia, que começa no arrependimento, essa metanoia, essa mudança de vida começa a funcionar de forma efetiva, e você, agora convertido, você busca a santificação e persevera na fé, mortificando o pecado em sua vida. Então você tem aí um processo que começa com o ato de Deus de regenerar, de fazer você nascer de novo, de arrepender-se dos seus pecados, crer no Evangelho e passar agora por um processo que vai durar a vida inteira, que é justamente o processo de ser cada dia mais cristão. O que é um cristão? O que são os cristãos? Os cristãos são cópias de Jesus. Então, quando perguntamos isso na classe de catecúmenos, os meninos acertaram. Ser cristão é ser uma cópia de Jesus, um pequeno Cristo. Então nós somos transformados a cada instante das nossas vidas em pequenos Cristos, cópias de Jesus, e nós somos pequenos Jesus nesse mundo, e deveria ser assim. E quando nós falamos de justificação, aí sim agora quero me aprofundar, que foi o final da mensagem de ontem, né, pela internet. À medida que nós fomos perdoados total e absolutamente de todos os nossos pecados, e a justificação em primeiro lugar faz isso, e é a parte que nós mais enfatizamos a cada momento das nossas pregações e das pregações de todo pastor sério, espalhado por esse mundo inteiro. A pregação do Evangelho consiste em dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para que todos os nossos pecados nele fossem castigados. Aí sim, porque nossos pecados foram castigados em Jesus, nós somos justificados. Até aí, todo mundo já está acostumado a ouvir, já sabe do que se trata, e é o Evangelho. Em síntese, é o que você tem que falar, que nós somos justificados na morte, na expiação, na substituição
né? Tudo isso pelo Senhor Jesus, por sua propiciação, pelo seu favor, ao tomar o nosso lugar na cruz. Amém. Isso é justificação. Mas o que pouca gente se interessa em saber, em prosseguir no estudo, por isso que a doutrina é tão importante, a doutrina cristã, e essa doutrina, que é o artigo através do qual a igreja permanece ou cai. A igreja na Idade Média tinha esquecido isso, e por isso ela tornou-se o que se tornou, e Deus levantou Lutero, Calvino e tantos outros homens e mulheres para reafirmar o que a igreja tinha parado de afirmar. Mas quando nós damos um passo adiante no conhecimento da justiça de Deus, de sermos nós justos e pecadores, um paradoxo, não é? Ao mesmo tempo, e mesmo assim estarmos seguros em nossa posição, e muita gente diz assim, como a Bíblia diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia não tem esse versículo, uma vez salvo para sempre. O que tem na Bíblia é o seguinte: justificados na vida, não só na morte, como nós vimos ontem, né? Justificados não só na morte, mas justificados na vida de Jesus. Você quer ver isso? Abra comigo a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, meus queridos, aos Filipenses, o 3º capítulo, versículos 9 e 10. Versículo 9, quem achou, diga amém. Carta aos Filipenses, 3º capítulo, quem está ouvindo pela internet, carta aos Filipenses, 3º capítulo, versículos 9 e 10. Versículo 9, ele está falando de Cristo, como no versículo 8, no finalzinho, ele diz que considera as outras coisas como nada, né, para poder ganhar Cristo. Versículo 9, e ser encontrado nele. Nele em quem? Em Cristo. Diz mais, né, não tendo a minha própria justiça. E ele conclui o pensamento que procede da lei, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante, diz o texto, a fé em Cristo. Ele não tem a própria justiça que procede da lei, ele como fariseu, de fariseus, judeu assim raiz, ele está dizendo que não tem a justiça que vem da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Mesmo que Lutero não tivesse ensinado o que Lutero ensinou, a carta aqui aos Filipenses, mesmo que Lutero não tivesse visto na carta aos Romanos, o justo viverá por fé, aqui fica bem mais claro. Aqui está dizendo que ele, o apóstolo Paulo, se baseava para a sua salvação na justiça, na justificação, como ele diz em Romanos, capítulo 5, que procede de Deus e se baseia na fé. Então aqui nós temos ainda enfatizada, de forma muito clara, a morte do Senhor. Muito legal. Todos nós dependemos da morte de Cristo para sermos salvos. Só que no versículo 10, vejam que conhecimento sublime. Diz assim, quero conhecer, diz o texto, Cristo, repetindo, quero conhecer, não é, Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. A ressurreição nos justifica, a vida de Cristo nos justifica, e versículo 11, ele continua falando da morte. Não tem como você enfatizar uma coisa sem a outra. O problema é que nós só enfatizamos a morte e não enfatizamos a ressurreição, como deveríamos enfatizar, como ele está enfatizando aqui. Versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós somos salvos na ressurreição, na vida de Cristo, porque nós estamos em uma posição diferente da posição de queda que nós estávamos antes de conhecer a Cristo.
Então a justificação não é só importante porque Cristo morreu e pagou todos os nossos pecados. A justificação é tão importante quanto, porque Deus atribui a nós a justiça de Cristo. E o que é a justiça de Cristo? Os dons de Cristo, a bondade de Cristo, meus queridos, a santidade de Cristo, a obediência de Cristo, a glória de Cristo. É tanta coisa que nos são atribuídas. E a Bíblia você começa a meditar e pensar: meu Deus, como eu posso perder essa salvação? Meu querido que me escuta pela internet, meus queridos que estão a escutar aqui, vamos raciocinar e vamos pensar. O que nos salva, em um primeiro momento, é que nossos pecados são absolutamente perdoados. Mas o que nos salva para sempre é que a nossa posição diante de Deus é que nos foi atribuído Jesus. Nosso Senhor Jesus passa a ser a nossa identidade. Por isso nós somos chamados de cristãos, porque nós estamos unidos, somos pequenos cristos, estamos unidos a Ele, nós temos agora a natureza dEle, a nova vida nele, a esperança, e como nós vimos na mensagem, assista a mensagem de ontem, se você quiser, é experiência. Salvação é experiência. Salvação não é uma coisa que a igreja possa dar a um, negar a outro, dizer que um é salvo, o outro não é. A salvação é uma posição. Você está posicionado em Cristo. E porque você está posicionado em Cristo, você não pode perder essa salvação, porque nunca foi sua. É uma posição em Cristo, é sua situação. Posição aqui é uma situação, uma condição. Situação, condição, posição que é perene, não acaba, não deixa de ser. É uma eunomia, é uma palavra que estou com o Novo Testamento grego, você talvez não encontre, até agora não encontrei no Novo Testamento grego. É um conceito, como eu falei ontem, um conceito platônico, mas Platão estava certo nesse aspecto, em algumas outras coisas estava errado, mas na eunomia não é nada mais, nada menos do que a boa ordem humana, a condição de ordem de um humano, isso em contraposição, contraposta na condição da maioria das pessoas. Você tem boa ordem em sua vida está bem ordenada, você está bem posicionado na vida, você é um homem, uma mulher de sucesso, você é bem sucedido. Eunomia é nada mais, nada menos do que boa ordem, sucesso, êxito, realização. Interessante, não é riqueza, porque muitos, como Platão sabiamente comparou, muitos tinham muitas coisas, mas não tinham eunomia. E quem tem eunomia? Quem tem eunomia, quem está posicionado em Cristo, seja muito pobre, seja muito rico. Há crentes riquíssimos e também há crentes muito pobres, mas todos eles estão em eunomia, em uma boa posição humana, porque a situação deles é estarem em Cristo. Uma vez que você está em Cristo, você tem esperança, que é experiência da glória. Meus queridos, teologia não é uma coisa de só menos. Teologia não é uma coisa desagradável, que é obrigado a estudar, porque eu tenho que estudar, porque se eu não estudar não vou passar no seminário, não vou fazer uma boa prova prática, porque a prova para alguém ser ordenado ministro do Evangelho, a pior de todas é oral. Você tem que responder as perguntas que te fazem. Mas teologia não é isso. Não é todo crente
é um teólogo, porque todo crente deve conhecer a Deus, e conhecer a Deus é saber exatamente nos seus mais preciosos detalhes o que Deus tem para nos ensinar. E o que Deus tem para nos ensinar é que o Senhor Jesus pagou os nossos pecados com o seu sangue, com a sua vida, nos posicionou em eunomia. É uma posição privilegiada, é uma posição de ordem, é uma posição de alegria, como nós vimos. Vamos dar uma olhadinha, uma das razões pelas quais a Bíblia foi escrita. Nós estamos falando sobre isso nas manhãs aqui de terça-feira. Estamos expondo, pela graça e a misericórdia do Senhor, com todo o carinho, né? Estamos fazendo a exposição da primeira carta de João. E na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo número 4, a palavra do Senhor diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria, diz o texto, seja completa. No grego é uma palavra linda, pleroma, que é algo completo. Quando nós falamos do pleroma de Cristo, da alegria completa e absoluta de se ser um crente, nós estamos falando da teologia mais especial, mais bonita, mais fantástica, que é a teologia da Bíblia, que nós colocamos, como diria o Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele não gostava que se chamasse isso de calvinismo. Ele dizia que, muito embora a importância de Calvino, e um dos momentos mais felizes da vida de Spurgeon foi quando ele pregou no púlpito de Calvino. Aquela época a igreja em Genebra ainda era de fato evangélica, e Spurgeon teve o privilégio de pregar sermões ali no púlpito de Calvino. Ele foi até Genebra conhecer aquela igreja, e ele dizia: olhe, maravilhosa a obra de João Calvino, mas não é teologia de Calvino, é a teologia da Bíblia. Spurgeon dizia que calvinismo é apelido da verdade. A verdade não é calvinista, a verdade é bíblica. E na verdade bíblica, na verdade que a igreja presbiteriana, e eu como pastor presbiteriano tenho muita felicidade de partilhar disso. Os batistas também, que são calvinianos, como eu, partilham dessa verdade. Imagine você não foi simplesmente salvo, como todos os irmãos crentes são salvos, igualzinho a nós, uma salvação igual à nossa salvação, a mesma, só que eles olham sempre um lado. Jesus pagou os nossos pecados, Jesus pagou os nossos pecados, Jesus pagou os nossos pecados, aceite Jesus e tenha todos os seus pecados perdoados. E eles vão até aí, e geralmente fica aquela dúvida: mas será que eu sou um crente? Será que eu vou perseverar até o fim? Será que Jesus não vai ter que pagar os meus pecados novamente? Não, o sacrifício foi único e eficaz. Nosso Senhor Jesus não só pagou os nossos pecados, todos eles, passados, presentes e os que nós ainda vamos cometer, mas o Senhor Jesus nos posicionou em uma situação que ninguém pode nos tirar dessa posição, porque Jesus está firme adiante de nós. Essa é a posição de salvação de um crente. Nosso Senhor Jesus está em firmeza, está firme. Ele não pode ser removido de diante de nós. Ele não pode ser removido de nós. E o Espírito Santo da promessa, por mais entristecido que ele possa vir a ser por nossos pecados enquanto crentes, ele não pode ser extraído, retirado de nós e ir embora da nossa vida. O amor do Pai não nos deixa. Aí alguém pode dizer: isso é uma licença para pecar? Não, isso é justificação pela fé. Mas a justificação pela fé termina nisso, né? Essa nova posição
ela implica em quê? Mais um pouquinho para nós terminarmos por hoje e continuarmos domingo, se Deus permitir, domingo pela manhã. Vamos voltar para Mateus, no capítulo 5, uma vez que você já viu sua posição nova em Jesus, né? Vamos ver, todos os seus pecados foram perdoados e você tem uma nova posição permanente, perene em Cristo. E não fica só nisso, não. Alguém pergunta e diz, é a grande diferença entre um crente bíblico e, irmãos, um crente contra a lei. Vocês sabiam que tem crentes contra a lei, né? Ele gosta da justiça, aliás, ele gosta da justificação, ele gosta de ter seus pecados, todos eles perdoados. Gosta também de saber que essa posição não pode lhe ser tirada, porque ele possui uma nova posição, perene posição, perfeita posição em Jesus. E só tem um jeito de tirar a salvação de um crente, é tirar Jesus do universo. Se da eternidade, na verdade, o universo é algo que Deus fez e está em meio à eternidade. Mas se fosse possível tirar o Senhor Jesus da realidade material e espiritual, ou seja, da existência do próprio Deus, fazer com que Deus deixasse de existir, seria possível um crente perder a salvação. É impossível fazer Deus deixar de existir. Então vamos ver o que acontece depois que nós sabemos de coisas tão lindas. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. O texto que nós lemos na nova versão, só que na atualizada está bem melhor do que a nova versão aqui. Porque em verdade vos digo, até que, diz o texto, o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Realmente essa posição não pode ser tirada. Mas a diferença entre um crente pequeno, de galardão bem miudinho, e um crente grande, com grande galardão, é justamente a justiça, que sai da justificação. Vou explicar, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos, diz o texto, irmãos, escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Qual a sua opinião? Uma das grandes mensagens do Timothy Keller, que pastor presbiteriano, servo de Deus, que sexta-feira foi, para a glória, e deixou livros maravilhosos, como o último, sobre a vida em tempos de sofrimento. E ele, com propriedade, podia falar disso. Enfrentou um câncer na tireoide e depois o que o levou para Deus foi um câncer, irmão, no pâncreas. No intervalo de 20 anos, esse homem passou, servo do Senhor, passou por tudo isso. Mas ele escreveu um livro antes, muito bom, maravilhoso, chamado Justiça Generosa. E ele diz, em uma mensagem que está à disposição de todos vocês, e todos nós podemos ver, rever e nos deleitar com a palavra do Senhor, de quem não ama o pobre, que é uma coisa muito importante, o órfão. Vejam bem as 4 bases da justiça que o Senhor Jesus está falando aqui. O Senhor Jesus está dizendo aqui que, se a nossa justiça não exceder a justiça dos doutores da lei, que é a versão, nova versão internacional,
ela fala assim, mestres da lei, porque eles andavam tudo certinho, eles acreditavam na graça de Deus, na lei de Deus, na fé em Deus, mas eles não tinham os 4 pilares do Antigo e do Novo Testamento. Quais são as pessoas que mais devem ocupar nossas orações? Quem lembra? O órfão, a viúva, o estrangeiro e quem mais? O pobre. Órfão, viúva, estrangeiro e também o pobre. Essas 4 pessoas, que são milhares de milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo, deveriam ser o alvo da nossa justiça. Se nós nascemos de novo em Cristo Jesus, estamos posicionados em Cristo para uma vida de amor e serviço a Cristo, e sermos pequenos cristos, devemos lembrar que as pessoas a quem o Senhor Jesus mais se dedicou, o órfão, a viúva, o estrangeiro e também o pobre. O estrangeiro, lembram? A mulher de Samaria, o Senhor Jesus levou para ela a mensagem do Santo Evangelho. Os pobres, a todo tempo, a todo instante. É por isso que nós os teremos sempre conosco para os atender, os socorrer. Mesmo nós podemos, mesmo crentes, sermos pobres e precisarmos uns dos outros. A viúva, uma condição terrível naquela época e hoje em dia também. E do órfão. Semana que vem nós vamos falar sobre adoção. E uma das coisas mais de Deus que um ser humano pode fazer, se ele tiver condições, é adotar alguém. Irmãos, a adoção é o maior nó de Deus no mal. O órfão é sinônimo de desvalido, que é sinônimo de abandonado, que é sinônimo de perdedor. Então Deus pegou um desvalido, Deus pegou um abandonado, Deus pegou um perdedor, Deus pegou um órfão, sem Deus no mundo, sem pai, Deus o adota, e pelo sangue de seu único Filho e no poder do seu Espírito Santo, Deus resgata essa pessoa desvalida, perdida no mundo, e a traz para si, e é filho de Deus, herdeiro de Deus, e reinará com Deus para sempre, em sempre. Nós vamos ver isso semana que vem, quando nós falarmos da adoção. Se a adoção é tão importante, na eternidade todos nós somos adotivos, filhos adotivos de Deus, a adoção nesse mundo é a coisa mais importante. Você tirar uma pessoa do abandono, do desprezo, ninguém queria. Hoje o pessoal conversando comigo e a minha família lá, e meu cunhado comprou uma cachorrinha, um cachorrinho, uma época dessa aí, o nome dele é Pingo, e Pingo veio numa caixa. Aí eu contei a história de um rapaz que eu conheci, que eu conheço bem, até hoje em dia é um pastor, que quando foi entregue a mãe adotiva dele, foi entregue numa caixa, mas não numa caixa de sapato, era uma caixa maior, segundo contaram para ele. Essas coisas acontecem, crianças são entregues em caixas, enroladas em panos, jogadas no rio, como aquela que aconteceu lá em São Lourenço, e é interessante que recentemente essas crianças têm encontrado mães adotivas, pais adotivos, têm encontrado Deus no mundo. Um órfão adotado é uma pessoa que encontrou Deus no mundo. Nós não tínhamos pai, mas Deus nos encontrou e nos resgatou do mundo. Por isso que essa posição de salvação é mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, é assim. Nós fomos retirados, quem lembra? Nós fomos tirados lá do império das trevas e fomos para o reino do Filho do seu amor. Que coisa linda é o Evangelho. Estão ouvindo, pessoal da internet? Que coisa linda é o Evangelho. Se possível, apoie a viúva. Se possível, adote um desvalido. Se possível,
alimente e seja uma bênção na vida do pobre e, se possível, hospede o estrangeiro, seja hospedeiro das pessoas que não vão poder ser evangelizadas de maneira alguma. Eu não ia falar isso não, mas é bom, uma coisa missionária. Houve uma época que estava muita gente reclamando que um dos países que mais tem muçulmanos é o Brasil. Mas, coincidentemente, um dos países que mais tem evangélicos, logicamente pequenos cristos, para pregar o evangelho a esses muçulmanos que na terra deles jamais iriam poder ouvir, é justamente o Brasil. Então deixa o pessoal vir para cá, budistas, muçulmanos, seja lá o que eles forem, porque aqui, querendo ou não querendo, se ele aprender português para poder sobreviver aqui, ele vai ouvir falar de Jesus. Se ele quiser ou se ele não quiser, ele vai ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então, lembrando sempre da justiça de Deus, que excede em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, lembrando em nosso coração, em nosso entendimento, do estrangeiro, da viúva, do órfão e também do pobre. E Deus derrame sobre os nossos corações sua graça e nós tenhamos justiça em nossa vida, em nossa perspectiva, em nossa experiência e convicção de que nós somos justificados por fé somente. Todos os nossos pecados são perdoados e a nossa posição em Cristo não pode ser movida. Ela é perfeita e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meu pedido é que o Evangelho seja avivado nos corações e nas igrejas. As pessoas abram suas bocas para compartilhar o Evangelho do jeito que ele é de fato. E assim, pedindo a Deus por avivamento e pedindo a vocês que orem, e vocês da internet também, por avivamento, eu passo à irmã Valéria a palavra. Irmã Valéria, qual o seu pedido de oração?